com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil. Esse programa que é produzido aqui pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E é também uma parceria aqui com a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Nossa gratidão por poder chegar até você e levar também as comunicações aqui da nossa boa terra. Hoje está um dia muito agradável aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um dia chuvoso, um dia com uma temperatura muito agradável, e nossos campos, nossas lavouras, nossas paisagens ficaram ainda mais bonitas com essa chuva maravilhosa que está caindo aqui na cidade de Dourados e aqui no estado do Mato Grosso do Sul. O programa Mato Grosso do Sul em Foco, ele quer também convidar você para vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Esse estado encantador da nossa confederação, suas belezas naturais, como Bonito, Pantanal, outras regiões de águas termais, etc. Então venha conhecer aqui o Mato Grosso do Sul. Também nossas lavouras, nossos campos, a nossa agropecuária. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado muito produtivo. E não só a região sul, mas também a região central do Mato Grosso do Sul, a região oeste, toda uma região linda e produtiva. O estado do Mato Grosso do Sul recebe você de braços abertos. E a nossa capital, Campo Grande, e agora inaugurou lá o Aquário do Pantanal. Você vai conhecer uma amostra das nossas espécies do Pantanal, ali no Aquário do Pantanal, na capital do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande. Então fica o convite para você vir conhecer esta terra maravilhosa, esse estado maravilhoso do Mato Grosso do Sul. E nós estamos no mês de maio, você não saia daí, nós vamos hoje trazer uma mensagem especial para a família, chamada Os 4 Estágios da Família. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Muito bem, o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil, produzido direto aqui de Dourados, pela TV Grandourados, meu grande amigo Rubens, nosso abraço especial para ele e toda a sua equipe. Hoje nós vamos tratar da família. O mês de maio é um mês que nós voltamos para a família. Se você busca tranquilidade, exatamente para valorizar a família. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E criou para a sua própria glória. E instituiu a família como a célula máter da sociedade. Empresas, a família é o embrião, a célula máter da sociedade. Ninguém é feliz na rua se não é feliz em casa, na família. É ali que tudo começa. É ali que nós formamos o nosso lar, ali que nós educamos os nossos filhos, ali que nós chegamos a este mundo através dos nossos pais e vamos conhecer a realidade criada por Deus a partir da família. E o Salmo 127 e 128, ele trata dos 4 estágios da família e nós vamos tratá-los aqui em 2 blocos. O primeiro bloco, o Salmo 127, o segundo bloco, o Salmo 128. Diz assim o Salmo 127: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse Salmo 127, salmo escrito pelo rei Salomão,
Ele demonstra que Deus organiza a vida do homem em família. E mostra que a nossa casa, a nossa família, sem a bênção de Deus, não prospera. E aqui começam os estágios da família. 4 estágios. Judith Shamp, ou Judith Schaefer, melhor dizendo, no seu livro O que é Família, o que é uma família, ela vai destacar aqui 4 estágios da família no Salmo 127 e no Salmo 128. O primeiro estágio da família, o Salmo 127, descreve os versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É a formação da família. Esse é o primeiro estágio. Lembra a sua família. Todos nós, ao formar a nossa família, nós passamos por esse estágio. É a fase do namoro, é a fase do noivado, é a fase do casamento. É aquela fase em que a pessoa, o jovem, está orando, pedindo a Deus uma direção, está buscando formar uma família. Muitos jovens hoje saem aventura pelo mundo, achando que vai formar uma família, arranjar uma namorada nas suas aventuras pelo mundo. Não. Você deve lembrar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você teme a Deus, se você é um jovem e teme o nome do Senhor, você deve buscar uma família pela linha do casamento, como Deus instituiu. Assim deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento entre um homem e uma mulher, um jovem e a sua namorada, a sua noiva. Então essa é a primeira fase do casamento. E o salmista vai alertar: olha, jovem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha, pai e mãe, orienta seus filhos no casamento. Lembra que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia de sentinela. Será inútil pensar só em enriquecer. Aqui diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Olha, confia no Senhor, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Provérbios diz que a herança vem dos pais, mas uma esposa idônea, esta vem do Senhor. Então esta é a primeira fase da família, aquela fase do namoro, do noivado, do casamento, quando as pessoas se organizam em família. E lembrando do princípio da criação, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E esta formação da família, segundo a orientação de Deus, segundo a graça de Deus, esta orientação da família, honrando o matrimônio, como diz o texto de Hebreus 13, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então é bom nós lembrarmos que precisamos, na formação da nossa família, ser segundo critérios, cuidados do Senhor, a bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Esse é o primeiro estágio da família, a formação, namoro, noivado, casamento. O segundo estágio da família, esse salmo descreve, depois de casado, não é? O casal já está ali com alguns anos de casamento, ou iniciando a sua vida conjugal. Normalmente começam os pais, os amigos a perguntar: e aí, quando é que o casal vai ter filho? Tem muitos casais que não gostam desta pergunta: quando é que vocês vão ter filhos? Parece que estão me pressionando a ter filhos. Não, é o processo natural da família. Então o versículo diz assim, o Salmo 27, a partir do versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é o segundo estágio da família. Depois de casados, quando os filhos começam a chegar neste casal, neste casamento, para compor esta família,
Uma família é composta à luz das Escrituras por um pai, uma mãe e os filhos que Deus dá àquele casal, aquele casamento, por uma sucessão natural da raça humana e atendendo ao mandato de Deus para a raça humana. Quando Deus criou o homem e mulher, diz: crescei, multiplicai, vocês agora vão gerar filhos e filhas. Então a raça humana agora vai se multiplicar segundo o mandato de Deus, o mandato social, onde os casais terão filhos, e assim a proliferação da raça humana sobre a face da terra, o homem atendendo ao mandato de Deus. Então chegam os filhos, e o texto aqui vai dizer o seguinte: herança do Senhor são os filhos. Eles chegam como bênção nas nossas casas. Essa semana mesmo estive orando com um casal que tem dificuldade de ter filhos, e Deus abençoou a esposa com a gravidez. Ela está grávida e está feliz da vida, está nessa fase do casamento, essa segunda fase da família, e já casou, já arranjou a namorada, a noiva, casou. Agora chegou o momento de ter os filhos, e são herança do Senhor. Diz aqui, aquele período que os pais carregam os filhos no colo, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Quando Jacó foi dar a bênção aos seus filhos, ele chamou o primeiro e diz assim: você, meu filho, força da minha juventude. Então, é aquele filho que chega naqueles primeiros anos do casamento, a força daquele homem, a força daquela mulher em gerar filhos como uma herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. Eu acho lindo quando estou lá na igreja como pastor. Aliás, as coisas que eu mais gosto de fazer no meu pastorado é fazer o casamento dos nossos jovens e batizar as nossas crianças, os filhos que Deus dá a esses casamentos. Como é maravilhoso isso! E é lindo quando vemos aqueles casais chegando na igreja com os filhos no colo, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Há um período da vida da fertilidade humana, é o período de encher dele a sua aljava. Uma aljava era um receptório, cabiam 5 flechas. Então, no mínimo aqui está falando de 5 filhos. Hoje os casais têm menos filhos, ou casais antigos. Meus pais, por exemplo, tiveram 8 filhos, e é maravilhoso quando nós encontramos 8 irmãos, mas hoje os casais estão tendo menos filhos. Aqui o salmista dá uma referência de pelo menos 5 filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então esta é a segunda fase da família, a fase quando os filhos chegam no nosso lar, a fase quando nós recebemos esses filhos como herança do Senhor, porque diz a palavra: herança do Senhor são os filhos. Essa é a segunda fase da formação da família. E você não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para falar das outras 2 fases. Primeiro a fase do namoro, a formação da família, o casamento. A segunda fase é quando os filhos começam a chegar na nossa casa. Vamos dar o intervalo e voltamos já. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Este programa aqui é transmitido pela TV Com Brasil, para todo o Brasil. Nosso abraço a você que nos acompanha de outras partes do nosso país. O convite para você vir aqui
conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, e esse programa é produzido aqui em Dourados pela TV Grandourados. Nosso abraço a você que nos acompanha. Hoje nós estamos falando aqui dos 4 estágios da família. O Salmo 127 falou dos os 2 primeiros estágios, ou as 2 primeiras fases da família. O Salmo 128 fala dos 2 segundos estágios ou fases da família. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo descreve o 3º e o 4º estágios ou fases da família. Presta atenção, famílias são como nós. Nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Nós estamos falando aqui da 3ª fase da família. São quando os filhos crescem dentro dos nossos lares, quando os filhos estão na adolescência, na juventude. Então o salmista está contemplando aqui a bem-aventurança de ver os nossos filhos à roda da nossa mesa. E todos nós lembramos daquela fase da família, quando já estávamos adolescentes, jovens, já procurando a namorada, a menina procurando um namorado, o rapaz procurando a namorada, procurando formar a sua família segundo os princípios da palavra de Deus. Então, o salmista diz aqui, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vê os seus filhos crescendo dentro da sua casa. E a tua esposa, primeiro ele fala do trabalho, é uma fase do trabalho duro, trabalho árduo. É aquela fase que os filhos estão crescendo na escola, adolescentes, juventude, a escola e a faculdade, aquela fase de muito trabalho. Pai, a mãe trabalham para bancar, custear, às vezes sozinhos ali naquela luta. Os filhos estão na fase de estudo, mas é maravilhoso aqui quando fala assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tu te irá bem. A tua esposa no interior da casa, a mãe nessa fase tem tanto trabalho, como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de sua mesa. É gostoso quando senta ali para fazer um culto doméstico, para orar, agradecer a refeição, almoçar ou jantar juntos ali, tomar um café da manhã juntos. Eu me lembro com muita saudade, com muito carinho deste tempo, quando adolescente, jovem, dentro da casa de meus pais, sentados à roda da mesa, para comer aquele pão que é fruto de um trabalho honesto, um trabalho suado. Nosso povo brasileiro é um povo trabalhador, que ama a Deus, que ama a família, que ama a nossa pátria brasileira, que ama a estrutura que Deus estabeleceu para vivermos nela, tanto como família, como igreja, como nação, como Estado. Nós amamos, o povo brasileiro é um povo trabalhador, e é maravilhoso quando nós podemos contemplar, viver isto. Cada um de nós, já mais adulto, viveu isso dentro da sua casa. É o 3º estágio, ou a 3ª fase da família. É quando o filho, a filha, chega em casa, fala, papai, mamãe, tem um rapaz ou tem uma moça lá na escola ou na igreja que estão interessados aí, eu também estou interessado nela, que o senhor permite aí um namoro. É aquela fase do namoro, é aquela fase dos estudos, é a 3ª fase da família, quando vemos nossos filhos crescendo e se preparando para a vida, para tomar os rumos da sua vida. É uma fase tão gostosa, é uma fase trabalhosa, mas é uma fase tão gostosa da vida da família. É a 3ª fase. A
a esposa, os filhos ao redor da mesa. Tanto que o salmista fala assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, aquele que cuida da sua família com zelo, com esmero, porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E depois então o salmista descreve a quarta e última fase da família, quando ele fala assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Aqui são os anos outonais, é a casa do vovô, é a casa da vovó. Eis como será abençoado. Então o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, os netos. É quando agora aquela síndrome do ninho vazio, quando nossos filhos começam já a sair de casa, tomar o seu rumo, ou vai para a faculdade, para os estudos, ou casou, vai sair de casa para formar a sua família, é quando a casa começa a voltar o silêncio. Tem até uma autora de um livro que fala assim: mãe, pai, quando você arruma lá a cama, o quarto do seu filho volta, está todo bagunçado, não fica triste não, ensina eles a cuidar das suas coisas, mas não fica triste. Você depois vai sentir falta disso, quando eles saírem de casa, tomarem os seus rumos, os anos outonais, o casal volta a viver sozinho dentro de casa, e que a mãe arruma aquela cama, aquele quarto que era do filho, da filha, na segunda-feira, e na segunda-feira que vem, ou na sexta-feira que vem, ele está arrumadinho do mesmo jeito. Eu conheço a história de uma mãe que, quando o filho saiu de casa, ali ia lá, arrumava a cama dele, deitava ali para tentar sentir pelo menos o cheiro do filho. São os anos outonais, quando o ninho volta a ficar vazio, quando volta agora o casal a uma outra fase da vida, a fase dos netos. Agora é a casa do vovô, é a casa da vovó. Mas aqui diz que o homem é abençoado nessa fase também. Ele é abençoado lá na fase do casamento, na chegada dos filhos, na formação dos filhos. E agora, nos anos outonais, a casa do vovô, a casa da vovó, é uma casa abençoada por Deus. Como nós gostamos e temos memórias afetivas maravilhosas da nossa casa, dos avós, paternos, maternos, enfim. Então são os anos outonais. Aqui diz o texto: para que vejas os filhos de teus filhos, ver os netos crescendo. É a fase que o casal começa a analisar como foi a formação da família, o que deu certo, o que não deu certo. O conselho a um filho, uma filha, para o casamento deles. O conselho para um neto, uma neta. Aquela forma como os avós ajudam na criação dos netos e na formação da família dos filhos. Não deve interferir demais, mas é sempre um suporte. Então são os anos outonais, quando chega aquela fase da casa do vovô, da vovó, a fase do idoso, da idosa. E como toda família e como todo órgão deste mundo, as famílias também nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. E muitas das vezes essas famílias se tornam uma lembrança na mente de muitos de nós, a nossa casa paterna. Quando Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, Ele enche o nosso coração de alegria, porque a casa paterna é algo maravilhoso para nós. Só que Ele diz que o céu, a nossa casa celestial, é ainda muito melhor do que a nossa casa paterna, a casa dos nossos avós, a casa dos nossos pais, a casa eterna que Deus nos preparou e que Jesus veio para nos garantir esta morada, é ainda muito melhor do que a casa paterna, por melhor que ela seja. Então hoje nós falamos aqui os 4 estágios da família: Salmo 127 e Salmo 128. O Salmo 127, os 2 primeiros
estágios ou as duas primeiras fases da família, o Salmo 128 tratou das duas fases finais da família, a terceira e a quarta fase. E eu gostaria que você analisasse a sua família por esse prisma. Família é uma bênção de Deus. É por isso que a palavra de Deus orienta que quando Deus criou o homem, depois criou a mulher e instituiu a família, instituiu o matrimônio, instituiu o casamento e deu esta ordem, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Eu quero incentivar você a formar a sua família, mas formar pelo critério estabelecido por Deus. Porque Hebreus 13 vai dizer, digno de honra entre todos seja o matrimônio. A família precisa ser formada pelo critério do matrimônio, do casamento. Por isso que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, honrando o matrimônio, honrando esta instituição estabelecida por Deus, pelas leis e os critérios de Deus lá na criação, que devem permanecer até o fim dos tempos, até a volta de Cristo. Ame a sua família e cuide bem da sua casa, e que Deus abençoe a sua família. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida. Nós vamos encerrar aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil pela TV Com, produzido aqui pela TV Grandourados em Dourados, Mato Grosso do Sul. E neste mês de maio, nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, está com a série de palestra nas quartas-feiras às 19h30. Nós vamos tratar do diálogo, das finanças, dos filhos e do perdão. Todos esses assuntos relacionados em palestras, uma em cada quarta-feira, para fortalecermos as nossas famílias. E eu vou orar por você e pela sua família. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque a família é uma bênção do Senhor. Queremos orar por todas as famílias que nos ouvem neste momento. Toda família tem a sua luta, tem a sua dificuldade. Mas o Senhor é o Deus que formou a família. E em Cristo Jesus há uma esperança de redenção para a família. Feliz é a família que anda pela tua lei, que é formada pelos critérios da tua lei e da tua palavra. Essa família é bem-sucedida. Eis como será abençoado aquele lar que teme ao Senhor. Portanto, derrame a tua graça e o temor do Senhor no coração de cada família que nos ouve agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui em oração.